fiquem muito à vontade para me interromper e nós tornarmos isso um bate-papo, uma conversa. Então, qualquer pergunta, questionamento, interrompam a qualquer momento. Tudo bem? Sim. Muito bem. Antes de nós começarmos e a falar então sobre o título específico, que é a construção do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, eu pergunto a vocês uma palavra-chave: o que é inovação? E o que diferencia a inovação da tecnologia e da ciência? Ah, Silvio, mas já complicando no início, né? Tem diferença? Imagina, vocês têm aula de física. Sim. Vocês adoram física, né? Como não? Não gostam de física? Lá em física, vocês devem estudar alguns temas sobre energia, corrente elétrica, sim ou não? Sim. Ou não? Ainda não, mas... Próximo disso. Muito bem. Imagina que, em termos de ciência, nós estamos naquele momento onde estamos criando conhecimentos. Esses conhecimentos podem ser básicos ou aplicados. Básico é quando ele não tem ainda uma utilidade prática. Eu estou refletindo sobre algo. Por exemplo, a velocidade da corrente elétrica num determinado tipo de material. Que utilidade tem isso? Que é o que muitas vezes vocês se perguntam na disciplina de física. Aonde eu vou utilizar esse negócio? Ali você está tendo um conhecimento básico, essencial, científico, onde você vai compreender princípios naturais. No momento que eu começo a discutir a corrente elétrica num material específico, um condutor, um semicondutor, um nanomaterial cerâmico, por exemplo, eu estou discutindo uma aplicação desse conhecimento. Eu estou fazendo ciência de maneira aplicada. Quando eu der utilidade a esse semicondutor, a esse material que transforma ou facilita a condução de energia, eu já estou criando uma tecnologia. Eu tenho uma aplicação, um artefato, que pode ser um software, pode ser um hardware. Vocês vão visitar hoje o CHIP, né? O nosso Instituto Tecnológico de Semicondutores. Ali vocês vão verificar a aplicação prática da tecnologia. Ali nós temos condições de encapsular chips. O que é um chip? Ah, esse meu cartão não tem um chip. Quem é aqui que tem cartão de banco? Cartão de banco. Opa, aqui ó. Isso aqui é um chip encapsulado. Ele tem um condutor aqui dentro e ele vai correr um determinado tipo de energia e uma série de programação, como de inteligência aqui dentro, ele reconhece várias coisas. Muito bem. O celular tem chip? Carro tem chip? Os carros mais modernos chegam a ter 250 a 400 semicondutores. Durante a pandemia, a indústria automotiva mundial acabou retroagindo porque não tinha semicondutores para instalar nos carros. Tamanha inteligência que ali circula. Mas para que esses carros funcionem de maneira automática com a tecnologia baseada em semicondutores, chips, precisou que alguém estudasse, fizesse ciência sobre a física, sobre a condução de energia. Então, veja, eu tenho o conhecimento, a ciência desenvolvida, e quando isso se traduz num artefato, um hardware, software, eu tenho tecnologia. Mas se essa tecnologia não tiver aceitação, não se popularizar, não gerar valor para o inventor, para a instituição que criou essa tecnologia, eu não vou classificar em inovação. Veja, quando eu falo em inovação, popularmente a gente entende inovação como criatividade. Ah, eu sou criativo e inovei. Não, a inovação é quando a sua ideia ela tem uma determinada aceitação. No campo empresarial, especificamente, é se o mercado a aceitou. Eu posso ter uma ideia maravilhosa. Ah, eu desenvolvi um conjunto de asas flexíveis baseado em celulose, que permite voos livres individuais. Ideia genial, mas ela não funciona. Ninguém está disposto a apostar nisso, então eu não teria aí uma inovação.
Então, se eu remeto a esse conceito de que a inovação, ela surge da ciência elaborada, de um conhecimento elaborado com base em método, que se traduz num artefato tecnológico, que é um hardware, um software, e a inovação é esta aceitação, nos últimos anos, especialmente da década de 80 em diante, e eu sei que a maioria de vocês deve ter nascido no ano 2000. Tem alguém antes do ano 2000 aqui, além de mim? Toda vez que eu falo com um público assim jovem, eu me sinto um viajante do tempo. Vou explicar por quê. Parece que eu vim do século passado falar coisas que aconteceram no passado para vocês. Né? Então é um pouco disso. Mas a partir da década de 80, os governos de diversos países do mundo perceberam que a forma de se promover desenvolvimento econômico, especialmente, e alguns dizem que também o desenvolvimento social, mas vamos nos se concentrar no econômico, passa pela inovação. Se as sociedades, se as empresas especialmente, se a economia de maneira geral não pensar em fazer algo sempre melhor, e fazer algo melhor passa pela inovação, o mundo não se desenvolveria tão bem. É claro que há uma série de debates que nós podemos trazer nisso, mas eu quero trazer a ideia geral que os governos, as nações entenderam que o caminho para o desenvolvimento é por meio da inovação. Ou seja, os países devem estar preocupados em promover a inovação para promover o desenvolvimento. E há uma série de ações para se fazer isso. Investindo em bolsas de pesquisa para alunos, investindo na construção de escolas, investindo em programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado, em ambientes de inovação, como um parque tecnológico, uma incubadora. Quer dizer, há várias estratégias para que se estimule, para que se fomente, para que se nutra a inovação, nutrir a inovação, fazer ela acontecer. E aí, nós entramos na história do Brasil, em 1985, com a constituição do primeiro Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E este ministério começa, então, a pensar uma série de atividades. Vamos falar sobre isso. Então, partimos do princípio que a ciência, tecnologia e inovação são importantes na transformação econômica e social dos países. A lógica do social aqui, ela esbarra na ideia de que o desenvolvimento econômico traz por consequência o desenvolvimento social. Só isso nós poderíamos discutir a manhã inteira se é verdadeiro ou não. Talvez, em alguns momentos, possa-se entender que não é uma lógica imediata que o desenvolvimento econômico traz desenvolvimento social. Mas em pequenos arranjos, como no nosso parque, na nossa incubadora, nós conseguimos estabelecer essa relação pelo número de empregos gerados, a arrecadação de impostos criados, entre outros fatores. Bem, entendendo isso, a busca por novas possibilidades de transformar o conhecimento e inovação em riqueza, e a riqueza aqui não é só econômica, é riqueza de conhecimento. Quer dizer, o país, as pessoas devem ser ricas em termos de conhecimento, de formação, de competências, de saberes. Envolve inúmeros atores, e não é uma tarefa somente de governos, mas do conjunto da sociedade, representado pela academia, pelas empresas, organizações não governamentais, outros tipos de associações, tá? Um conjunto de atores que vai construir este sistema e possibilitar que a ciência, a tecnologia e a inovação aconteçam. Então, lá em 1985, pelo então ministro, foi constituído o Ministério da Ciência e realizado um primeiro congresso. Esse congresso é importante porque ele lançou as bases e o entendimento sobre como o Brasil poderia ser um país inovador. E ali se traçaram as principais estratégias. Deu certo? O que vocês acham? Tem um ranking interessante, um ranking é uma avaliação que é feita para determinar a competitividade dos países e um ranking específico ali informa se os países são inovadores ou não. Um chute, caso vocês não tenham lido pesquisa sobre isso. O Brasil está bem colocado no ranking de inovação?
Hã? No top 10? Eu acho que sim. Eu acho que você colocou para trás, mas agora, principalmente nos últimos anos, bastante incentivo para isso. Tá? Se não está no top 10, eu diria assim, top 20, talvez. Sim, com certeza. Eu já começo a apresentação dando uma má notícia. O ranking deste ano coloca o Brasil na 54ª posição no ranking de inovação global. Quer dizer, tem 53 países melhores que nós. E vale destacar que a gente estava em 56. Subiu 2 posições porque 2 países não responderam à pesquisa. Então a gente ganhou 2 posições. A gente riu, mas é triste, né? A gente ganhou 2 posições por WO. Bem, nós estamos na 54ª posição. Então, a primeira reflexão, eu não posso fazer simplesmente uma apresentação linear, nós precisamos fazer uma crítica sobre isso, de que desde 1985 nós vemos esforços do governo, das nações, dos diferentes governos da nação, e o Brasil hoje não é um país inovador. Mas por que nós temos pessoas tão criativas, tão bem dispostas? Talvez porque nós tenhamos pouca ciência. Porque eu posso ter criatividade, ser uma pessoa criativa, mas eu não tenho conhecimento para dar potência e vigor nas ideias que eu crio. Seria aquela síndrome de vira-lata que o povo brasileiro e as personalidades científicas acabam por decidir migrar para outro país para aproveitar isso e deixam o Brasil atrás? Eu não diria que é síndrome de vira-lata, e não tem uma resposta tão objetiva. Esta é a causa. Mas nós temos vários fatores, de acordo com a pesquisa, que dizem por que nós não somos inovadores. Em essência, porque nós não temos ciência e tecnologia robusta. As pessoas não têm conhecimento técnico e científico que permitam produzir tecnologia e inovação. Eu já te passo a palavra. Mas evasão de talentos, sim, é importante. Nível de educação, importante. Últimos dados pós-pandemia, alunos do 9º ano, quantos por cento dominam o que deveriam dominar em matemática? O que vocês acham? 4% dos alunos do 9º ano das escolas públicas dominam o que teriam que dominar de matemática. Você acha que o ensino médio e a graduação desses jovens vai ser adequado? Ele vai conseguir desenvolver ciência? Então nós temos sim um problema de formação, de educação muito robusto. Por favor. Nós vimos também sobre como tanto tem uma expressão de uma opinião sobre uma cientista que falava como era difícil a comunicação com que a ciência não sabia se comunicar com o povo brasileiro, por causa que ele tinha várias vezes ela não se comunicou contra alguma coisa e acabou que ela se começou a se separar do povo brasileiro. Perfeito. Natália Constantino. Natália Constantino. Perfeito. Excelentes afirmações de vocês estão captando bem a ideia. Nós temos um problema de evasão de talentos, temos um problema de popularização da ciência e tecnologia, não estamos tendo bonito. Inclusive, essa edição que nós estamos fazendo aqui visa um pouco quebrar esse ciclo ruim. A gente precisa comunicar, as pessoas precisam entender o que é ciência, tecnologia e inovação. E sim, de maneira geral, pouco se entende de ciência. O que fazem aqueles pesquisadores, doutores? A gente fala em pesquisa, imagina um laboratório, todo mundo de jaleco branco, um monte de vidraria, não é isso? Mas vai muito mais além do que isso. Eu tenho diversos tipos de ciência que têm que ser exploradas. Se a gente pegar a estrutura da universidade, eu tenho ciências jurídicas na Escola do Direito, ciências ligadas à gestão de negócios, na Escola de Gestão de Negócios, toda a área de humanidades, muito bem estruturada. Eu tenho a Politécnica, com ciências da computação, engenharias, mecânica, elétrica, de materiais. Então a ciência é muito mais ampla e, na maior parte das vezes, mal compreendida. Muito bem lembrado. E mal compreendida por quê? Porque as pessoas não têm a educação base, não estão preparadas para entender ciência.
Ora, se as pessoas não entendem ciência, se ela não faz parte do dia a dia das pessoas, como é que eu transformo isso em tecnologia? E como eu chego à inovação? Sem dúvida, esse é um fator crítico para nós. E que deve despertar em vocês o interesse de cada vez mais se aprofundar. É claro que existem outros fatores, questão tributária, facilidade de fazer negócios no país, até mesmo logística para transportar cargas, tudo isso influencia na inovação. Então nós percebemos que já esta fase inicial, planejada em 1985, ainda não deu os resultados ou os frutos necessários que se esperava para o Brasil em termos de inovação. Bem, em 2001, 16 anos depois, foi realizada uma nova conferência. E é claro, eu estou dando saltos históricos até pelo tempo que nós temos envolvido. Mas em 2001, a segunda conferência, e a partir daí começa a se discutir novos modelos de financiamento baseado em fundos setoriais. Fundos são reservas criadas pelo governo para investir em inovação. O fundo mais importante ou mais reconhecido hoje é o FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Diversos tipos de projetos fazem uma reserva que vai para esse fundo para financiar a ciência, tecnologia e inovação no país. Inclusive, há uma série de debates atuais, uma consulta pública no governo para que esses recursos sejam bloqueados, para que outras contas possam ser pagas. Mas aí, novamente, é um outro debate, mas é importante a manutenção de recursos para se fazer ciência. E, é claro, ali foi criada uma instituição chamada CGE, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, que é um organismo ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que realiza diversos tipos de estudos com informações a respeito de ciência, tecnologia e inovação. Por exemplo, um estudo que eles desenvolveram, que é como a gente chama de estudo prospectivo. Olhou para um horizonte de 10 anos para entender qual a evolução dos materiais avançados do Brasil. Nanotecnologia é importante? Em que área será utilizada? Para onde direciona a minha pesquisa? Então, esse CGE faz esse tipo de avaliação. Em 2002, e agora uma parte mais jurídica, alguém na família aqui é advogado? Pai, irmãos? Legal. Vocês vão poder contar lá para o pessoal que vocês tiveram uma parte jurídica aqui da apresentação. Mas, Silvio, você está querendo me dizer que inovação tem a ver com lei, com legislação? Tudo a ver, porque se você não tiver um ambiente bem regulado e orientado, a inovação perde força, se dispersa, os recursos se tornam ineficientes. Então, é importante para nós o arcabouço legal, né? A agenda política legal do país. E aí, então, em 2002, que foi elaborada a Política Nacional de Ciência e Tecnologia, estabelecendo um horizonte de 10 anos de estratégia prevendo expansão, consolidação e integração do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. É aqui que, pela primeira vez, aparece o tema central, o objeto da nossa palestra dessa manhã, que é a organização do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Há outros esforços, como a política industrial, alguns investimentos específicos, e aparece aqui, de maneira muito interessante, a preocupação de que a ciência, tecnologia e inovação deve promover a inclusão e o desenvolvimento social. Quando eu falo inclusão, das mais diversas pessoas ou grupos representativos. Por exemplo, um dos grandes desafios para a ciência e tecnologia no mundo, no Brasil hoje, é a inclusão de cada vez mais meninas e mulheres na ciência. Quando nós olhamos a área científica e olhamos para os pesquisadores, vejam, pesquisadores, ainda são poucas mulheres e meninas pesquisadoras. Para darmos conta da necessidade de cientistas no mundo, no Brasil, nós precisamos que mais mulheres e meninas se interessem dentro desta perspectiva. Então, esse é um tipo de inclusão muito debatida aqui e necessária. Bem, evoluindo, veja, a gente está dando alguns saltos. Lá em 2004, surge, com
resultado da segunda conferência, a Lei de Inovação. Aqui é a primeira lei que, de fato, institui diversas orientações sobre como a inovação pode acontecer no Brasil. E essa lei foi colocada em consulta pública em 2001, mas apesar de ter sido enviada para o Congresso em 2002, ela foi aprovada somente em 2005. Então, levou praticamente 4 anos. Aqui nós temos um outro ponto crítico no nosso Sistema Nacional de Inovação. As decisões, em termos legais, de constituição de legislação, elas são um pouco lentas. E aí, o que vocês acham? Me ajudem. A inovação está associada à agilidade? Dá para afirmar isso? Também. Também, né? Ora, se eu levo 4 anos para aprovar uma lei que vai destravar a inovação, eu já começo a perder tempo. Seria mais ou menos, eu vou sair de carro, não tem combustível, mas eu preciso sair. O que é crítico ali? Colocar combustível no carro. Mas daí você não sabe comprar um combustível, só na outra semana, daí você não sabe. É um pouco o que aconteceu aqui. Você não tinha legislação e não facilitava as coisas, e alguns entraves continuavam. E aí, com isso, nós perdíamos tempo. Em 2005, foi realizada a 3ª Conferência Nacional. É interessante para algum tipo de pesquisa que vocês venham desenvolver ali no Senac, esses livros estão disponíveis lá no CGE. Cada uma dessas conferências gerou um livro. O livro branco, o livro azul, verde, que tem todo o compêndio das decisões e das intenções em termos de ciência, tecnologia e inovação no país. Bem, ali, neste livro, se reforçou o apelo, uma necessidade de demonstrar a importância da ciência, tecnologia e inovação para gerar riqueza. E aqui, quando eu falo gerar riqueza, é uma riqueza distribuída. E tem que ter um cuidado com essa expressão. Eu não estou falando em distribuir a riqueza. Eu estou falando em gerar riqueza de maneira distribuída. Mais pontos de riqueza, mais regiões desenvolvendo ciência, tecnologia, inovação, desenvolvendo negócios e distribuindo, então, estes ganhos para vários envolvidos. Como mecanismo de inclusão social, cujo principal pilar é a educação. Então, os colegas que estão lá no fundo. Se eu tivesse que escolher um ponto crítico do porquê a ciência, tecnologia e inovação no país não decolou e não melhorou o nosso ranking, é a educação. Nós precisamos cada vez mais de pessoas mais educadas. Não é necessariamente só qualificar, ter um domínio técnico de uma atividade, de um ofício, mas educar com a competência, um conhecimento mais amplo, que permita fazer a crítica, ter um entendimento sobre as coisas. É aí que nós vamos gerar ciência. Alguém que questione ciência surge a partir do questionamento. O que é o método científico, se não questionar verdades? Eu questiono, vou falsear aquela realidade para criar algo. Senão, nós não teríamos evoluído efetivamente. Aí avançamos e são implementadas as iniciativas e políticas de ciência e tecnologia, situando um plano de ação que previa o horizonte de 2007 a 2010, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E é em 2011 somente, então acompanhe a história, está passando rápido aqui, de 85 a 2011 é que surge então a ideia de se criar um grande marco, um compêndio chamado de Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E várias audiências e consultas foram conduzidas em 2011. Mas olha só que este marco não aconteceu, esse código não foi realizado. O país não conseguiu constituir um código de ciência, tecnologia e inovação. Mas conseguiu sim, em 2015, alterar a Constituição Federal. E em 2016, lançaram um documento que não é um código, é um documento um pouco mais conciso, chamado de Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Constituição Federal. Quem aqui já leu? Bem, a partir do princípio que todo mundo já ouviu falar e sabe que é uma Constituição. Sim, sim. Posso ficar tranquilo quanto a isso? Sim. Muito bem. Mas todos leram, então,
a Constituição na emenda 85. Não leram a Constituição, tá? Eu acho que não. Fica a tarefa de casa, que é importante, pegar a Constituição Federal, não precisa pegar a Constituição, obviamente, dá uma busca em qualquer buscador na internet, coloca lá, Constituição Federal, Ciência, Tecnologia e Inovação. Vocês vão perceber que só a partir de 2015 a ciência, tecnologia e inovação foi inserida no contexto da Constituição Federal. Um ponto importante para lançar direitos e deveres relacionados a esse tema para todos nós e para as diferentes instituições ou atores que formam o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Particularmente, com o artigo 219b, foi criado o Sistema de Ciência, ou Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e será organizado em regime de colaboração entre diversos entes ou atores, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação. Bem, a partir da Constituição e do Marco Legal de 2016, houve uma regulamentação por meio desse decreto em 2018. Veja, já estamos há alguns anos atrás. 2018, estamos em 2022, estamos falando em 4 anos. Algo extremamente recente. Então, vocês vão perceber que nós temos uma história, desde 85 até então, que ainda não está madura ou consolidada o suficiente que permita que o Sistema Nacional possa avançar. E aí foi criada uma Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E olha que interessante, é uma estratégia de 2016 a 2022. Ou seja, a estratégia que nós temos hoje está em vigor desde 2016. Dito isso, aqui nós temos uma representação gráfica do que nós chamamos de Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Quer dizer, muito do esforço estabelecido ao longo destes anos foi para constituir, integrar e até mesmo criar a existência de muitos desses atores. Acompanhem comigo. O chamado Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação brasileiro, ele é composto de 3 níveis. Estão percebendo lá na coluna Y, né? O nível político, o das agências de fomento e as operadoras de ciência, tecnologia e inovação. Talvez algumas dessas entidades sejam totalmente novas para vocês, mas em algum momento, sejam vocês como empreendedores, empresários, profissionais liberais, funcionários de diversas empresas, ou mesmo como estudantes, vão se deparar com muitas delas. Bem, no chamado Poder Executivo, o nosso sistema depende do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ainda aparece um C, porque o documento foi elaborado na época, que era Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações. Esse ministério foi dividido no último governo. Outros ministérios, como o da Educação, por exemplo. Agências reguladoras são aquelas agências que regulam e controlam certos setores. Por exemplo, a ANP, que é a Agência Reguladora do Petróleo. Ali que são dadas as diretrizes para toda a indústria ou para o setor de petróleo e gás. Secretarias estaduais e municipais. Opa, nós temos aqui a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Sul, presidida pelo professor Balestrin, professor inclusive da Unicinos, e temos a Secretaria do Município aqui, de Desenvolvimento Econômico e de Inovações, dirigida pelo colega Juliano. E aí nós temos a CONFAP e CONSET, que são conselhos para os fundos setoriais, e o CONSET, que é o Conselho das Secretarias. No Poder Legislativo, é claro, eu tenho o Congresso Nacional e as Assembleias Estaduais, e eu poderia até destacar aqui que esse documento poderia evoluir e citar o Legislativo também dos municípios, porque hoje eu encontro leis de inovação no âmbito nacional, estadual e também do município. São Leopoldo tem uma lei de inovação própria? Tem uma lei, foi lançada 2 meses atrás. Nós temos em São Leopoldo
uma lei de inovação própria, que é importante, em algum momento, também ser conhecido. E a sociedade é representada por diversos atores. A Associação Brasileira da Ciência, a ABC, a SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, eu poderia citar também a Confederação Nacional do Comércio, CNC, que deriva nas diferentes federações de comércio, e a partir, como braço da FEComércio, eu tenho lá o SENAC e o SESC, esse é um bom exemplo de relação, o MEI, que é o Movimento Empresarial para a Inovação, e diversos tipos de associações de classe. Associações de classe são aquelas associações que representam grupos profissionais ou de atuação. Vou pegar um exemplo que é forte aqui no Rio Grande do Sul, que é a chamada ABIN, Associação Brasileira das Indústrias Eletroeletrônicas. Ela tem uma divisão, uma vice-presidência para o estado do Rio Grande do Sul. Então, todo componente eletroeletrônico produzido, importado, comercializado ou exportado, ele acaba passando pelos entendimentos que são construídos nesses tipos de associações. E as agências de fomento, que são aquelas que vão destinar os recursos financeiros, humanos e de conhecimento para se produzir inovação. O Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq, vale destacar que muito, ou a totalidade do que nós estamos realizando nesta semana, desde o recurso do transporte para os alunos do ensino médio da rede pública, do café, à disposição das pessoas aqui organizando as atividades, tudo isso está sendo custeado por um projeto do CNPq. O CNPq está preocupado, junto ao Ministério, de popularizar a ciência, tecnologia e inovação e disponibiliza recursos para essa execução. Nós temos a CAPES, que é um órgão mais focado à pesquisa, né? Então a CAPES, por exemplo, entre outras atividades, é ela que avalia a qualidade dos cursos de pós-graduação do país, mestrado e doutorado, atribuindo se esses cursos são de qualidade ou não, frente à pesquisa e o impacto que gera, entre outras atribuições. Nós temos a FINEP, que é uma financiadora, uma fundação para financiar também recursos para a inovação, em sua maior parte de infraestrutura, e aqui tem um aspecto interessante que vai impactar possivelmente a vida de vocês. Nós aprovamos no início deste ano um projeto da FINEP, captamos 14,8 milhões de reais para que em 60 meses a gente turbine, né, ou incremente o nosso parque tecnológico aqui em São Leopoldo. Então vocês deverão passar por uma transição, o SENAC, isso já foi informado a vocês, lá para o D1, mas todo aquele bloco lateral, D6, 7, 8, vai ser reformado para acomodar mais empresas. Então nós teremos aqui um clima ainda mais intenso e vibrante empresarial e de tecnologia. Aliás, vale destacar o nosso projeto, a nossa visão de como deve ser um parque tecnológico, foi o melhor projeto apresentado no estado do Rio Grande do Sul e o segundo melhor do país. Nós só perdemos para a Universidade do Rio de Janeiro, para a COP. Uma nota de 0 a 5, a nossa nota foi 4,94 e da COP foi 4,95. Parece nota de escola de samba, né? Parece que a gente só perdeu o ritmo ali na chegada. Mas nós temos um bom projeto para que possamos atrair mais e mais empresas e possamos estimular o empreendedorismo inovador aqui dentro do parque, desse contexto que nós estamos inseridos. Temos o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com diversos tipos de financiamento, e as fundações de amparo à pesquisa, que são as fundações estaduais que concedem também recursos e estimulam a ciência e a tecnologia por meio de editais e chamadas públicas. E aí, quem faz de fato a ciência, tecnologia e inovação? Quem são os operadores? Ora, eu tenho as universidades, os institutos como Unicinos, por exemplo, institutos federais e estaduais de ciência, tecnologia e inovação, diversos outros tipos de, que a gente chama de ICTs, instituições científicas e tecnológicas, parques tecnológicos, como o nosso Tecnocinos, empresas inovadoras, como, por exemplo, a SAP,
empresas inovadoras como a SKA, a Altus, a Meta, W3K, entre outras que vocês interagem. Aliás, acabei de falar de ti, Juliano. Eu escutei antes. Antes que eu aumentasse a conversa. Caso vocês não o conheçam, o Juliano é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia do município de São Leopoldo, a qual nós estamos já agradecendo a sua presença por vir nos prestigiar. Estamos com a turma do ensino médio do SENAC nesse momento, falando sobre a história do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E eu estava falando das estruturas, Ministério, Secretarias de Estado, e falando também das Secretarias de Município, e de que nós temos uma lei de inovação. Muito bom. Bom dia. Estou quase concluindo aqui, Juliano. E além disso, tem diversos institutos de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, institutos nacionais, incubadoras de empresas, como é o caso da nossa Unitec aqui no Parque Tecnológico. Nós temos 60 empresas incubadas. O problema, e já seguindo a reta final da nossa apresentação, é que muitos dizem que este sistema aqui apresentado, ele não é muito funcional ainda. No olhar assim da figura, o que vocês acham que faz falta? O interesse. Interesse de quem? Para as pessoas, porque, por exemplo, assim, eu tenho bastante interesse na área de tecnologia, e eu busco cursos, essas coisas gratuitos, ou mas eu vejo que bastante gente não tem interesse, assim, porque talvez não tenha muito investimento da empresa ou do governo, e a carreira de ser pesquisador é bem complicada, assim, nossos professores comentaram um pouco no início do ano, a gente fez algumas pesquisas para saber qual seria o salário ou as dificuldades de ter um pesquisador no Brasil, e não é uma carreira muito fácil, então talvez isso dificulte a acessibilidade das pessoas e o interesse. Entendi. Tanto que o nosso professor, ele ofereceu uma bolsa, assim, de pesquisa, só que ele até ficou com vergonha de falar, e o valor era R$100 por mês, vocês meio que dia trabalhado. A gente fazia iniciação científica. Então nós temos condições, eu estou entendendo, que limitam o interesse. Eu acho que... Perfeito. Aí, nesse sentido, claro, as agências de fomento e as políticas aqui poderiam ser melhoradas. Essa é uma boa discussão. Bem, mas o que a gente percebe, além disso, obviamente, vamos olhar para a figura. Essas caixinhas não se conversam. Isso faz sentido o que eu estou falando para vocês? Parece que elas estão isoladas entre elas não estão se conversando. E uma das maiores críticas que existem atualmente sobre o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação é exatamente isso. Nós temos todos os atores, esses atores foram criados, são atores competentes, mas falta ainda uma certa interação, uma conversa mais afinada entre eles, para que realmente passe a funcionar como um tipo de sistema. E aí é interessante que a ANPEI, Associação Nacional de Empresas Inovadoras, fez um desenho em 2014 do que seria um sistema interessante. O que muda em relação ao anterior? Estão todos se conversando, e se conversando com um objetivo, não basta ser conectados. Por exemplo, se eu falar a regulação feita pelo governo, né, ela diz respeito a todo o sistema. Se eu falar nas ações do governo em termos de educação, ela também subsidia ou fortalece todo o sistema. E os habitats, como incubadoras, parques, entre outros, prestam suporte. Agora pega lá o que a gente falou sobre as empresas inovadoras. Elas dependem de investidores, dependem de ambientes de inovação, mas elas contribuem com a infraestrutura e com isso vai criando uma série de interações e iterações que vão enriquecer o sistema. É como se fosse um time esportivo, seja de futebol, basquete ou vôlei. Eu posso ter os melhores jogadores individuais ali naquele time, mas se eles não se conversam e não trocam as suas competências, se tornando complementares, o time acaba se fragilizando. É um pouco disso. O nosso Sistema Nacional de Inovação construído até o momento, ele talvez esteja
ainda um pouco fragilizado, porque não reúne todas as interações e as conversações necessárias. Bem, diante disso, vocês compreenderam um pouco da evolução histórica de 85 até agora, com algumas citações específicas da evolução ou da constituição desse conceito de um sistema nacional. O sistema nacional, em essência, depende da existência de vários atores robustos que promovam, cada um no seu papel, a ciência, a tecnologia e a inovação. Mas entendemos que o que nós evoluímos até agora ainda depende de cada vez mais interações, complementariedades, de uma atuação em rede cooperada. E que até o momento nós ainda não estamos alcançando os resultados desejados. Fora isso, ainda continuamos no ranking na 54ª posição em inovação do mundo. E se nós queremos que a economia se desenvolva, que o nosso futuro se desenvolva, nós precisamos elevar este patamar. E muito disso passa por educação, mas não qualquer tipo de educação. Uma educação baseada no método e no conhecimento científico e tecnológico. Ou seja, depende do esforço aí de todos nós em continuarmos estudando, nos aperfeiçoando e evoluindo. Diante disso, só tenho a agradecer a atenção de vocês e me coloco aqui à disposição para qualquer tipo de pergunta que queiram fazer.